E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e diz-lhes: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candeeiro. E Arão fez assim: acendeu as lâmpadas do candeeiro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenou a Moisés. E era esta a obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores. Era ele de ouro batido, conforme ao modelo que o Senhor mostrou a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhe farás, para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, sobre toda a sua carne farás passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho, com a sua oferta de manjeres, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás tu outro novilho, para expiação do pecado. Farás chegar os levitas perante mim, perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Arão oferecerá os levitas por oferta movida perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para serviço do ministério do Senhor. E os levitas colocarão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu um para expiação do pecado e outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão, perante os seus filhos. Então os oferecerá por oferta movida ao Senhor. Separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás por oferta movida e o oferecerás. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que, na terra do Egito, feri a todo o primogênito. Os santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre eles, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Assim fizeram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme a tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram, lavaram as suas vestes, e Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles, para purificá-los. Depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenou a Moisés. Acerca dos levitas, assim lhe fizeram. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço do ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão do serviço, desde o ministério, e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas
quanto aos seus deveres. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme a tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um morto e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e a Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordena. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se imundo, em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, à tarde, a celebrarão com pães sem fermento e ervas amargas, e comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim a celebrará, o mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era o contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel as assentavam o seu arraial, segundo a ordem do Senhor. Os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor assentavam o arraial, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava por poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando ela se levantava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Levantando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, mas levantando-se, ela partiam. Segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés.